Bom dia, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Esse é mais um momento de cafezinho com graça e nós hoje meditaremos em mais uma palavra bíblica que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 16. Amados, hoje nós vamos ler a história de Sarai e Agar, que está no livro de Gênesis capítulo 16, versos de 1 a 4. Diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe a por mulher a Abrão, seu marido, pois depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Amados, aqui, agora, nesse momento de Gênesis 16, nós presenciamos algo que acontece na vida de Abrão e de Sarai. Lembrando que todas as passagens que a gente já viu atrás desse versículo, aqui agora então conta a história de Abrão, né? O último episódio que nós vimos foi Deus, ele animou Abraão, né? Lhe fazendo a promessa de um filho. E aí, o que acontece na vida de Sarai? Sarai, esposa de Abrão, ela tenta dar uma ajudinha para Deus, né? E isso é tão nosso, né? Seres humanos, isso é tão nosso querer dar uma ajudinha para Deus e muitas vezes não descansamos naquilo que Deus tem para nós, né? Então nós precisamos aprender a esperar em Deus. Amados, aqui nós lemos esses versículos onde Sarai, ela possuía uma serva, né? Uma serva egípcia, e Sarai, olhando para a natureza humana, né? Que nós somos pequenos, somos limitadas, ela olhava para a condução humana da sua vida, né? Olhava para a sua velhice, olhava para a velhice de Abrão, e o que ela imaginou? Como que eu posso ser mãe, né? E se o Senhor me impediu, ela ainda fala no versículo 1, né? Se o Senhor me impediu, né, de gerar filhos, então ela pega e por um momento passa na cabeça dela essa ideia de ajudar, né? Ajudar seu marido, e também oferece, ela tem uma conversa com ele. Olha, interessante que ela conversa com seu marido, dizendo a ele, né? Ela faz a proposta para ele, e ele também poderia dizer não, mas nós vemos que não foi isso que aconteceu, né? Ele consentiu, né? E isso na época, amados, na cultura da época, não era uma coisa tão distante, tão fora da realidade, igual é nos nossos dias, né? Antigamente, a gente vê que os homens, eles se casavam mais de uma vez, né? Tinham outras mulheres, né? Mas aí, outras esposas, né? Mas aí, no caso de Sarai e Abrão, aqui havia uma promessa de Deus, e Deus cumpriria na vida deles a promessa. Só porque acontece que eles chegaram em um acordo, né,
desleal, querendo dar uma ajuda para Deus. Amados, mas logo nesse versículo 4 que nós acabamos de ler, Saraí, depois que a serva, né, a serva que era só para servir, era antigamente tinha escravos, né? Então ela, depois que ela concebeu, que ela engravidou de Abrão, ela não quis mais ser serva, né? Então o que ela faz? Ela despreza a sua senhora. Então a atitude precipitada na vida de Saraí e de Abrão, começando pela sua esposa, né? Então ela traz consequências. E mais à frente, lendo no capítulo 12, aqui diz assim, ó: ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Isso é o que aconteceria com o filho de Agar, a serva egípcia. Então, amados, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer. Mesmo quando as coisas estiverem difíceis para nós, vamos confiar e obedecer, não saindo fora do plano de Deus para as nossas vidas. Aqui então a gente vê que esse filho que ela concebeu, ele se chamaria Ismael, né? Ismael então não é a nação, não é o filho da promessa, mas Abraão então, futuramente ele vai ter um filho chamado Isaac, o filho da promessa, e a gente vê que então de Abraão vai ser duas nações, uma por meio de Ismael, e aqui no capítulo 12 a gente já vê como seria a vida desse homem, né? Porque era um filho da desobediência, né? E agora começou os problemas na vida de Saraí e de Abrão, né? Quando os meninos nascem, também há problema. Eu quero trazer ao teu coração nesta manhã é que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Muitas vezes nós queremos fazer isso ou aquilo para o nosso Deus, mas esquecemos de obedecer, né? Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aqui Saraí poderia descansar, porque Deus é dono de tudo, Ele pode tudo. Foi Ele que nos criou e nós somos dele. Quero orar com você. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, que, ó Deus, conforta o nosso coração e traz, ó Deus, instrução acerca das nossas precipitações. Pai, nos ajude a ser, ó Deus, a ver o tempo, ó Deus, do Senhor para cada coisa na nossa vida. Pai, nessa manhã, abençoa quem está me ouvindo, ó Deus, e dai-nos, ó Deus, paz no nosso coração, no nosso íntimo. Tira todo o mal, ó Deus, da nossa presença, da nossa vida. E, ó Deus, perdoe o nosso pecado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, graça e paz.